Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar juntos? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Senhor Deus, guarde esta pessoa que assiste este vídeo no nome de Jesus. Sei, ó Deus, que o Senhor quer falar com ela e o Senhor estará falando com ela, porque o Senhor já falou comigo nesta manhã. E eu quero que o Senhor não só a abençoe, mas abençoe a família dela também, no nome de Jesus. Receba essa bênção. No nome de Jesus, segure e firme a bênção e vamos caminhar juntos na palavra de Deus. Hoje o título da nossa mensagem é 3 dias de trevas e a fúria dos deuses. 3 dias de trevas e a fúria dos deuses. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Êxodo capítulo 10, o versículo 21 e 22, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para os céus e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Agora vamos ler o versículo 28 e 29. Disse Faraó a Moisés: Vai-te da minha presença, guarda-te que não mais vejas o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Ou no dia que você voltar à minha presença com este assunto de liberar o povo para ir, eu vou matar você. O versículo 29 diz: Respondeu Moisés: Bem dissestes, ou dissestes, rei, corretamente. Eu nunca mais verei o teu rosto, ou explicando, eu nunca mais trarei este assunto ao rei de liberar o povo, ou pedir ao rei que libere o povo para ir, para servir, para adorar o nosso Deus, o Deus dos Hebreus. Bom, qual é a nossa finalidade de falar do livro de Êxodo? Falar do livro de Êxodo, eu disse que é uma sequência. A sequência de que Deus fez o mundo, Deus criou o homem, Deus separou desses homens um homem, prometeu a ele que daria à sua descendência uma terra que emana leite e mel, a terra de Canaã, e que da sua descendência não veio Isaque e Jacó, e aos descendentes de Jacó, que agora, né, no nosso estudo, estão lá escravizados no Egito, Deus daria então a terra prometida. Este é o nosso objetivo. O meu objetivo não é levar você a entender a um resultado final do que são as pirâmides do Egito, ou os templos do Egito, ou de que eram construídos. Eu vou te dizer por quê. As pirâmides pesavam aproximadamente 2.500 quilos, 2.500 quilos, 2,5 toneladas cada pedra, né, ali cortada de maneiras bem antigas, né, mas eles conseguiam cortar para fazer essas pirâmides, e as pirâmides eram os túmulos dos mais ricos, dos poderosos e dos faraós que acreditavam numa vida após a morte. Bom, este assunto aí nunca chegou ao fim, como fizeram essa pirâmide, como conseguiram fazer. Então não é meu intento falar com você disso aí das pirâmides, formadas em pedras, né, ali, e a qualidade das pedras que eram formadas. Tampouco é meu objetivo falar dos templos do Egito e como eram feitos, porque também não chegaram, nenhum dos estudiosos, nem cristãos, nem ateus, nem intermediários, chegaram a uma conclusão de como eram feitos os tijolos dos templos, se eram cozidos ou não cozidos. Uns dizem que sim, outros que não. Então não quero chegar a vocês. O que está atrás disso é o que eu quero falar. Quem é que escravizava o povo ali é que eu quero falar. E você conhece um ditado, né? Fulano tem costas quentes. Ou fulano tem um protetor, um mandante em tudo que ele faz e ele é bem sucedido. Você já viu falar disso aí? Então o que eu quero dizer a você, estou dizendo a você, é que os nossos estudos levam para o lado espiritual e que atrás de Faraó e atrás dos egípcios tinham deuses que eram demônios, já disse que são demônios, mas que se vestiam como deuses,
para enganar a Faraó, enganar o povo egípcio, e que estes falsos deuses são os responsáveis pela escravidão do povo. Então, Faraó pensava ter costas quentes. Vou te explicar esse termo costas quentes para você não pensar que eu estou falando algo imoral. Costas quentes quer dizer, onde você tem as suas costas, tem alguém que coloca o peito dele. E o peito dele, então, faz as tuas costas ficarem quentes. Traduzindo onde você não pode ver, tem alguém colocando o peito dele à bala, tem alguém colocando o peito dele para a tua proteção. Ele está te garantindo, você vai na frente, que eu estou te respaldando. Bem explicado isso aí, você vai entender que Faraó, então, estava respaldado pelos seus deuses. Ele se sentia respaldado pelos seus deuses. E nós vamos, então, falar agora da nona praga. E que nona praga era essa ela? Falamos das do gafanhoto, e os gafanhotos, então, foram expulsos, da mesma forma que foram convidados, da mesma forma que foram trazidos por Deus com vento manso, como eu disse ontem, eles foram expulsos com um vento impetuoso e forte ocidental, porque quando eles vieram do Oriente. Então agora eles voltam para o Oriente com um vento ocidental soprando muito forte e os mandando embora. Tudo isso é poder de Deus, o Deus dos Hebreus. E é isso que vamos falar hoje. Então, o que acontece? Para que acontecesse essas densas trevas, nós precisamos falar que Faraó ele se dizia filho de Ra, né? Do Deus Ra. Para os egípcios, o Deus Ra é o Deus controlador, é o Deus do sol, aquele que criou todas as coisas, criou o universo, né? Para eles, esse é o Deus todo-poderoso, o mais importante dos deuses dele. E o sol tem 4 etapas, né? Para os egípcios, tem a etapa de 6 da manhã até o meio-dia, do meio-dia até 6 da tarde. E eles diziam que nesse período que o sol é mais quente, do meio-dia às 6 da tarde, era o período que Ra manifestava o seu maior poder, a sua maior luminosidade. E depois iria o período de 6 da tarde à meia-noite e de meia-noite às 6 da manhã. Aí se dão 24 horas no governo do Deus Ra. Faraó, então, acreditava nisso e passava para os egípcios que era assim que acontecia, porque ele era filho de Ra. Então ele era um Deus que veio do Deus Criador. E o nosso problema agora era que esse Deus Ra, que oprimia, né, o povo hebreu através de Faraó, estava para ser confrontado com o nosso Deus, já que ele era o Deus que via tudo, que fazia tudo, que trabalhava, que criou os outros deuses. Esse Deus Ra dizia ser o criador dos outros deuses. Então ele era o todo-poderoso, pensado e crido pelos egípcios. Então, depois que Deus destronou os deuses criados por ele, por Ra, agora Deus então vai confrontar o próprio Ra, aquele que vê todas as coisas, aquele que dá o brilho a todas as coisas, aquele que faz acontecer, aquele que garante Faraó, o seu filho, segundo Faraó, é aquele que não falha. E Deus então diz a Moisés, depois que Moisés expulsa os gafanhotos dali, através da oração, e Deus os faz ir, Deus diz a Moisés, agora Moisés, eu quero que você levanta a mão para os céus. E eu vou colocar no Egito, mas só no Egito, não em Gozém, eu vou colocar no Egito trevas apalpáveis. A Bíblia diz que as trevas que Deus colocou ali eram tantas que não podia se enxergar um palmo do nariz, né? Então ninguém pôde sair. E quando Moisés levanta a mão para o céu, desceram as trevas. Eu também acredito que este era o momento entre o período de meio-dia às 6 da tarde, onde Ra estava no seu maior fulgor, no seu maior brilho, né? E ali estava já tranquilo Faraó, porque os gafanhotos foram embora, não ficou um sequer no Egito. Então, de repente, acontecem as trevas. Deve ter assustado muita gente, inclusive Faraó, porque nunca tinha acontecido isso. E agora, então, tudo se cega. Tudo fica escuro, muito escuro. E Faraó, então, deve ter começado, ele não podendo sair do seu palácio, não podendo sair nem da sua cadeira ou da sua cama, talvez, ou do seu aposento,
Ele então deve começar a clamar o seu Deus. Mas o que aconteceu é que Deus, Jeová, o Deus dos hebreus, o nosso Deus, neste momento cegou Ra. Cegou Ra por 3 dias. E Ra não podia fazer, por mais que fosse clamado, ele não podia fazer. E a Bíblia diz que houve densas trevas no Egito por 3 dias. Mas no Egito até a fronteira de Gósen, porque a Bíblia diz que lá em Gósen os hebreus tinham luz. A vida de Gósen estava normal e ali em Gósen brilhava a luz. Glória a Deus por isso. Então, Deus estava cuidando do povo dele lá e botando o Egito todo, o restante do Egito, em trevas, porque Deus cegou o Deus do faraó, o Deus Ra. Bom, passa os 3 dias de treva, ninguém saía dos seus lugares, ninguém podia mover. Eu acredito que ali houve um jejum obrigatório por 3 dias, porque ninguém podia enxergar um palmo do nariz, ninguém via outra pessoa na frente dele. Então, acredito que aquele dia foi um dia terrível para animais, para seres humanos e para todos ali, porque Deus, nosso Deus, resolveu confrontar o maioral dos deuses egípcios. Bom, o que aconteceu foi que, passados esses 3 dias, então, Faraó manda chamar a Moisés e diz: Moisés, mudei de opinião, vá você e vá as crianças para adorar o Deus de vocês. Não tem problema, pode as crianças, só deixem os rebanhos, os gados, deixem para trás. Só que Moisés faz, e você vai entender o título dessa mensagem, 3 dias de trevas, já falamos, agora você vai entender a fúria dos deuses. Então, ele fala para Moisés: pode ir e deixa o rebanho. Moisés diz: ô rei, não será assim. E eu tenho uma coisa para dizer ao rei. Olha, rei, você acredita em Ra? Você acredita que Ra é o Todo-Poderoso, é o Criador, é o Deus do Sol, o Deus que faz brilhar? Rei, eu venho aqui te dizer que você não entendeu nada. Deus, o nosso Deus, cegou o teu Deus. Ele é impotente diante do nosso Deus. Ele não tem nada para oferecer para o nosso Deus e nem pode guerrear contra o nosso Deus. Rei, o Deus de vocês, Ra, não pode protegê-los e não pôde protegê-los por 3 dias. Então, rei, não será assim. Ao contrário, o rei deverá ainda, além de liberar, deverá ainda me dar animais. Olha que animais para os egípcios eram sagrados. Eles não podiam matar o boi, a ovelha, porque eles achavam que tinha ali deuses naqueles animais separados deles. Então o que acontece? Moisés diz a ele: pelo contrário, você tem que se humilhar a ponto de me dar animais para oferecer sacrifícios e holocaustos ao nosso Deus. E ainda, rei, o que eu quero te dizer é o seguinte: nós não sabemos como serão esses sacrifícios lá, o que Deus vai pedir de nós lá quando chegarmos lá. Então deveremos levar o nosso rebanho para oferecermos aquilo que for de especial para o nosso Deus. Tudo levaremos e não ficará uma unha sequer no Egito. Bom, o rei se sentiu então irritado. Então o pequeno Deus ali, filho de Ra, se sente irritado, e isto irrita os deuses, porque Moisés estava dizendo: se curve, ó faraó, ao nosso Deus, se humilhe ao ponto de oferecer sacrifício ao nosso Deus, desfazendo destes teus deuses que não servem para nada, que em 9 pragas já foram destronados, e inclusive na 9ª praga é o Criador de todos os teus deuses que foi humilhado e cegado pelo nosso Deus. Faraó se irritou tanto ao ponto de dizer: saia da minha presença, não apareça mais, e saiba disso, no dia que você aparecer no nome desses deuses, protegidos por ele, eu te matarei. O que Faraó não estava entendendo é que o trono dele já estava dividido. Ali já tinha gente assistindo Moisés, vendo o que Moisés fazia, e que Moisés era a mão, a voz, representava a pessoa deste Deus Todo-Poderoso na terra do Egito, e por isso esses sinais aconteciam. E disso falaremos amanhã, quando Deus vai além
e ainda mostra mais o seu poder. Com a última praga, a 10ª praga, você verá o que o nosso Deus pode fazer quando ele quer libertar alguém. Os deuses enfurecidos, como os demônios estão hoje enfurecidos. Faraó enfurecido, Egito em trevas, como passou 3 dias, e lá em Gósen havia luz. A Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que você está debaixo do amor de Deus e criado e guiado pela luz do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Você e eu somos guardados pela mão de Deus, enquanto os deuses estão em confusões, em trevas por aí. Você e eu sabe que nós somos protegidos por Jesus Cristo, porque andamos na luz, como Ele na luz está. Por isso mantemos comunhão com Ele, Ele que nós, e nós mantemos comunhão entre nós, porque o Filho Jesus morreu por nós. Olha uma coisa, os egípcios acreditavam tanto nos seus deuses, mas eles mesmos, através dos estudiosos, criam que os deuses deles envelheciam. Eles creem que este Ra, que foi adorado lá por 20 séculos adorado, 2000 anos esse Ra foi adorado, e eles acreditam que ele envelheceu e que ele veio a morrer, que ele foi destronado. Que Deus poderoso é esse que envelhece e que é destronado? Por isso nós acreditamos na Bíblia. O que eu falo para você é dentro da palavra de Deus. Eu acredito nela, porque ela diz que o nosso Deus não envelhece. Ele é o Deus eterno e Ele nos chamou para vivermos a eternidade com Ele. Os ateus tomam o rumo que quiserem tomar. Os estudiosos tomam o rumo que quiserem tomar. A Bíblia diz que a letra mata. O que a letra mata? Não quer dizer que a lei te mata somente, não. Quer dizer que a letra vai levar você até a morte sem entender, sem chegar a um resultado, porque outros estudos acontecerão. Então você que é estudioso, você que quer aprender, você que quer desenvolver, cuidado, porque você pode estar caminhando em vão. Agora, se você crê no Senhor Jesus, se você crê em Deus, você vai descobrir os segredos de Deus. Você vai conhecer os segredos de Deus. E aí você vai esquecer de pirâmide, de templo egípcio, de templo de Salomão, disso ou daquilo, porque você vai desfrutar dos segredos de Deus. Você vai aprender, mas caminhando com Deus. E Deus te abençoará e me abençoará junto com você no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. Seja cheio de graça e de paz nesse dia no nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.